a gente só teria que passar, irmãos, um panorama específico sobre a criação de Deus e a divisão. Então vamos lá. O livro do Gênesis, irmãos, ele é marcado pelo nascimento de Adão e Eva, Sete, Caim e Abel, depois Sete, depois Enoque. Depois de Enoque nós vemos a figura de Noé, ou Noá, com a Arca da Aliança. Lembrando que não era um barquinho, mais ou menos dessa forma. A palavra caixa no hebraico é a mesma palavra para arca. E a palavra arca e caixa, ela tem uma pronúncia no hebraico que é equivalente também à mesma palavra que é cruz. Tá bom? Então, se você falasse para um judeu naquela época cruz ou caixote ou arca, ele entenderia da mesma forma. É igual manga de camisa e manga de fruta, né? E tem até o termo manga, o verbo mangar. Então, irmãos, o que diferenciava? A forma como se falava para quem falava no contexto que se falava. Só que vejam, irmãos, a palavra cruz e a palavra caixa, que é usada para arca, é a mesma palavra. Por que, irmã Rosana? Porque através da arca de Noé houve salvação para a casa de Noé e para Noé, e na cruz nós temos salvação para nossas vidas. Isso aqui é uma profecia. Noé vem, irmãos, acontece o dilúvio que durou quantos anos? Ou quantos meses? Ou quantos dias? Quanto tempo durou o dilúvio? Quantos? 150? Cadê o povo do glória, irmãos? Não, mas Raída está melhor do que o irmão Moisés. Mais ou menos 6 meses. Mais ou menos 6 meses. Que dá equivalente a quantos dias? O calendário hebraico é diferente do nosso. 180 meses, então temos 150, temos 40. Não, 180 dias. 180 dias. Então temos 180 dias, 150 dias e 40 dias e 40 noites. Eu vou colocar um ponto de interrogação para que os irmãos pesquisem e não se esqueçam mais. A gente comenta na aula que vem. Por que eu vou colocar esse ponto de interrogação? Porque se os irmãos forem lá e pesquisarem, a mente dos irmãos não vai esquecer mais. Mas está mais próximo aí de 150 a 180. Né? Tá bom? Meus irmãos, após Noé, a arca ela vai pousar em um monte chamado Monte Ararat. O Monte Ararat, irmãos, até hoje tem conchas. Os irmãos sabiam? É um dos lugares mais altos do planeta Terra. E se você for lá no Monte Ararat, você vai encontrar estrela do mar, você vai encontrar restos de uma arca, e você vai encontrar, irmãos, diversas coisas que só existem nas profundezas do mar. Não é no fundo do mar necessariamente, por exemplo, não é de Bertioga, não é uma conchinha que você encontra em Bertioga. Você vai encontrar mais, porque Bertioga não tem concha, já perceberam isso, né? Então, não nos lugares onde eu já fui. Vejam, o Monte Ararat, então, encontraram coisas que só existem bem no fundo do mar. E alguém se pergunta, mas como é que pode, em um lugar tão alto, ter uma arca gigantesca, e além de ter uma arca gigantesca, pastor Reinaldo, terem objetos, terem seres, restos de seres fósseis, tão das profundezas do mar? Quem é que jogaria tanta coisa lá? Não tem como. Ou aquela montanha estava embaixo e subiu, ou as águas subiram e levaram o que tinha embaixo para cima. É uma prova do dilúvio. Interessante, né, irmãos? Tá? Então não se esqueça do Monte Ararat, que foi para onde a arca foi. Antes da gente continuar, não posso esquecer de fazer oração, né? Vou pedir para o nosso querido irmão Norberto fazer essa oração para a gente, sentados mesmos, tá? E a gente já continua. O Norberto. Dessa noite, Pai da tua palavra, menos a sabedoria, o nosso entendimento dessa hora, já te agradecemos, então, Senhor Jesus. Amém. Que maravilha. Então vamos continuar. A palavra de Noé, que nós não conseguimos definir, que nós não conseguimos debulhar, que nós não conseguimos levantar toda a história por causa do tempo, nós chegamos até o Monte Ararat. O resto das conchas, o resto das coisas que só existem no fundo do mar, que estão lá. Após isso, irmãos, nós chegamos à ideia de Noé,
Noé plantar uma vinha e se embriagar daquela vinha. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão, Jafé, e um deles recebe uma maldição. E essa maldição, irmãos, é interessante, porque quando Noé vai amaldiçoar, Noé não falou: olha, Cão, você vai servir os seus irmãos. Se os irmãos olharem o que está lá no livro do Gênesis, qual foi a profecia dele? Qual foi a maldição que ele lança? O teu filho Canaã vai servir aos demais. Estranho, né? Porque a ideia, e aqui existe um segredo que não vai dar para falar, mas a ideia, irmãos, era dele não ter falado de cão. Se os irmãos olharem depois, os irmãos vão ver, e eu vou pegar até a Bíblia para... Posso, pastor Renato? Pode. Vamos ver aqui, irmãos, ó, com licença, só para a gente ver aqui a profecia, na verdade a maldição que Noé lançou, só para a gente entender isso daqui. Ó. Os águas diminuem, confusão das línguas, os descendentes de Noé e a bendita vinha. Vamos lá, capítulo de número 9, versículo de número 25. Noé olhou para o seu filho e falou o seguinte, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Por que Noé chamou Cão? Ou Cã, ou no hebraico o termo é An. A pronúncia mais correta de Cão é An. E quando Noé lhe chamou o seu filho, ele falou: olha, maldito seja Canaã, e que ele sirva os seus irmãos. Isso é uma coisa muito importante, mas realmente acontece. Não é, irmãos, aqui um racismo, eu não vejo aqui que essa profecia é para os africanos. Não vejo, irmãos, não vejo. As pessoas se apropriaram disso na história e utilizaram isso para dizer que a maldição estaria com os africanos, para dizer que os africanos serviriam às outras nações, porque Cã ele fundou e tal, aquelas regiões. Não acredito dessa forma, tá? Não acredito. Acredito que necessariamente a ideia de servir aqui foi limitada a determinado tempo, a determinadas horas, e não importa se existe a maldição em qualquer que seja o lugar. A partir do momento em que o povo, em que a região, em que uma pessoa reconhece que Cristo é o Salvador, não há que se falar em maldição hereditária, Porque aqui o que Noé fez? Noé jogou uma maldição hereditária. E eu acredito que a maldição hereditária permaneça no Evangelho. Muita gente até hoje, irmãos, acredita em maldição hereditária. Existem, irmãos, maldições que podem ser herdadas? Eu acredito que sim. Mas eu não acredito, irmãos, em uma maldição que se apega a gerações, no sentido de que a pessoa ela está aprisionada por aquilo e ela não consegue se libertar sem Cristo. Cristo é a liberdade da maldição hereditária, se o tiver, A gente até precisa falar isso melhor. Esses dias eu fui numa igreja, esses dias faz mais de 10 anos, mas eu lembro como se fosse hoje. E quando eu cheguei naquela igreja, eu tinha um irmão, e esse irmão desceu, chamou uma irmã, falou: olha, eu vejo uma maldição que persegue a tua família há mais de 300 anos. E eu vejo demônios que lutam contra a sua família aí, pelo menos 300 demônios já lutaram contra a sua família para não sei o que e tal. Olha, irmão, é difícil uma profecia assim. Um demônio por ano. Um demônio por ano, um demônio por mês. Então, eu não acredito, irmãos, é uma profecia assim muito mística, muito distante. Eu não creio que Deus vai falar assim tão longe. Eu não sou cético, você não me conhece, eu sou pentecostal, mas o fato de ser pentecostal não me dá o direito de extrapolar. A gente ouve alguns profetas que às vezes chegam em alguém e fala: o seu nome lá no céu será não sei o que. Ninguém nunca vai conferir essa profecia, nem quem recebeu a profecia, os irmãos concordam? Então isso é bem sério, é bem complicado, é bem complexo. Então, voltando ao assunto de Noé e voltando a falar do assunto dos seus filhos, quando Noé então, ele vê e amaldiçoa, os seus filhos então, eles receberam uma ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus? Ide e multiplicai-vos. Quando Deus ele falou ide e multiplicai-vos, o povo olhou para Deus e disse não. Aí nós chegamos na torre de Babel, que é um zigurate. O zigurate, irmãos, é mais ou menos assim. A palavra Babel
que vem de Babel, significa porta de Deus. Porta de Deus. Aqui era uma espécie de portal. O que Nimrod queria fazer? Nimrod, que era descendente de Noé, ele tinha uma intenção. A intenção dele era trazer um portal. E esse portal fosse tão grande que a ponta dele tocaria aos céus. Com a sua perspicácia, com a sua interrupção de profecia, Deus falou: vão e multipliquem-se. Aqui na Torre de Babel, o povo disse: nós não vamos sair daqui, nós vamos ficar aqui. Nós vamos nos centralizar. E a Bíblia fala que criaram uma grande cidade. E Deus havia mandado o povo ir. Só que o povo ficou. Os irmãos já perceberam isso? Está lá no mesmo capítulo. Os irmãos percebem em um capítulo e em outro, no final de um e no outro, como Deus ele fala: vão, multiplique-se. E o povo diz: não, vamos centralizar uma cidade. Centraliza uma cidade, no centro dela tinha uma torre. Essa torre era e tinha um propósito de tocar os céus. Qual era a intenção daqui, irmãos? Subir. E em Atos 2 a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu. Né? Vejam, a intenção do homem aqui é uma intenção que Deus nunca gostou. É aquela intenção de subir o mais alto que ele puder. Eu quero subir o mais alto que eu puder. Vocês conhecem o hino, que eu não gosto desse hino, não gosto que ouçam esse hino perto de mim, que é aquele hino do Regis Danese, não vejo justificação nenhuma naquele hino. Entra na minha casa, entra na minha vida e mexe com a minha estrutura. Que é um hino assim, irmãos, que dói os ouvidos. Porque quando a gente pede para Deus entrar em casa, Deus entrar na minha vida e Deus mexer na minha estrutura, eu sei o que é a minha estrutura. E eu confesso para os irmãos que eu não estou pronto para dizer para Deus que Deus pode mexer na minha estrutura, de verdade. Né? E eu acho que muita gente não está. Estrutura, irmãos, são os filhos. Estrutura, irmãos, são os pais. Estrutura é a vida financeira. Estrutura que Deus ainda pode mexer, porque a vida financeira não é tão estrutural assim no sentido de vida. Pode ser fundamental, mas não é essencial. Então, estrutura é algo de essência. Você cantar e pedir para Deus mexer na sua estrutura é você chamar Deus para tratar de algo muito forte na sua espinha dorsal de vida. Né? Eu vejo a minha estrutura é minha esposa, a minha estrutura é minha filha. Irmão, se mexer na minha filha, mexe totalmente, integralmente com a minha estrutura. E eu não vou ficar clamando para Deus mexer na minha estrutura. Os irmãos não concordam? E a ideia, irmãos, de dizer subirei o mais alto que eu puder, é realmente uma ideia que só pessoas no estado ruim falaram. O diabo levou Jesus o mais alto que ele podia em Lucas 4. E a ideia ali de levar ele mais alto que podia para ver os campos da terra, o subir foi tido de forma muito negativa. E Jesus ele percebe ali algo ruim. Quando a Bíblia fala em Lucas 19 de Zaqueu, o termo subir de Zaqueu foi ouvido de uma forma ruim. Quando a Bíblia fala em Ezequiel 28, 11, Isaías 14, acerca de Lúcifer, o termo de Lúcifer foi exatamente o mesmo: subirei e colocarei o meu trono acima do trono de Deus nas estrelas. Nós vemos que nos evangelhos, irmãos, é exatamente uma contraposição aqui. Aqui é o homem querendo subir até Deus, e lá nos evangelhos é Jesus descendo até a humanidade, e em Atos, que também é o Evangelho do Espírito Santo, é o Espírito Santo descendo sobre aqueles 120 que estavam reunidos. Né? Isso é muito importante. A ideia, irmãos, de subir identifica uma propriedade humana, um trabalho humano, um sentimento volitivo humano, que não é isso que Deus quer. Tá bom? Então, aqui é a Torre de Babel. Vejam que a Bíblia ela utiliza a palavra Sinar. Decorem essa palavra que é muito importante. Sinar é o fundamento, as planícies de Sinar. Foi exatamente as planícies em que Belsazar levou os utensílios que eram dedicados à casa de Deus. Por que Deus ficou tão irado, irmã Miriam, quando ele escreve Mene, que é o parcinho plural de Pérez no acadiano?
porque levaram os utensílios de Deus exatamente para as planícies de Sinar. As planícies de Sinar era o lugar onde estava a Torre de Babel. Quando aquele homem levou para aquele lugar, Deus ficou muito irado. Porque, do mesmo jeito que a Bíblia utiliza uma linguagem fenomenológica, antropopática, traduz sentimentos humanos de dizer que Deus se lembrou no sentido bom, Deus também se lembra no sentido mau. Aqui, irmãos, Deus se lembrou na Torre de Babel. E olha onde Belsazar levou os utensílios sagrados. Ali. Então veja, irmãos, o palco da Torre de Babel, ou o zigurate do Antigo Testamento, é muito importante e vale muito a pena ser estudado de forma profunda. A gente não vai conseguir falar nem 10% da Torre de Babel, porque é muito legal, tem muita coisa interessante, mas vejam como essa história desse bolo meio torto aqui, porque não era uma torre reta, era uma torre com camadas, como era o macadiano, tá? Como era pelos caldeus. Era mais ou menos assim o zigurate, tá bom? Até aqui tudo certo? Amém? Pastor, Diga. eu só tenho uma dúvida. No capítulo 10 de Gênesis, Sim. está falando sobre as gerações dos filhos de Noé. Perfeito. E aqui no versículo 5 ele vai dizer que cada um fala a sua própria língua. Só no versículo 11 que vai dizer sobre a Torre de Babel que eles se espalharam. Aqui ele já está dizendo antes que ia acontecer depois do versículo 11. Perfeito, pastor Moisés. Essa estrutura do Gênesis, irmãos, ela utiliza muito linguagem de antecipação. O que é a linguagem de antecipação que eu acho que os irmãos deveriam anotar, para os irmãos não esquecerem? A Bíblia fala que Deus criou homem e mulher. Aí depois a Bíblia fala, criou Deus Adão, depois criou Eva. Aí você fala, mas como é que Deus criou homem e mulher? E depois a Bíblia fala, e criou Deus Adão, e da costela de Adão tira Eva. E lembra, irmãos, só lembrando, um lembrete muito simples, né? A palavra costela no hebraico, ela é muito parecida com cela, com baná. A palavra tida costela no hebraico não é costela literal. Deus deixou Adão só com uma costela. A palavra ali, irmãos, é lado. Até porque eles não sabiam que isso daqui é costela, ou isso daqui é costela. A caixa pré-torácica. Eles não sabiam que a costela é isso, irmãos. Tá bom? A costela ali é metade. Porque Adão e Eva, eles compõem a face de Deus. Tá? Irmão, por favor, Deus não criou um clone. Se Deus tivesse tirado a costela de Adão e tivesse usado a mesma cadeia de DNA, Gregor Mendel, que foi ferrenho ditador da genealogia, foi ele que deu a ideia da genética daquela cadeia de DNA, ele teria dito, olha, Eva é um clone de Adão. Se Eva é um clone de Adão, Deus criou um ser híbrido, porque clone não pode se reproduzir. Como é que Deus ele fez Eva reproduzir, se ele fez um clone? A Bíblia está errada, e a história de Adão e Eva não existe. Só que Deus é tão lindo, irmãos, que não é a percepção humana que trabalha ali. A palavra cela, a palavra metade, ali no hebraico, é literalmente traduzida por costela, mas não costela assim, no sentido de osso. A costela ali é no sentido de metade de Adão. Metade de Adão no sentido, irmãos, de características boas. Por quê, irmãos? Vamos lá. Quando Deus ele cria Eva, Deus extrai tudo que há de melhor em Adão e cria Eva. A palavra costela ali, irmãos, pode ser perfeitamente traduzida por extração das melhores coisas. Deus pega o que Adão tem de ruim, deixa de lado e coloca e faz Eva. Então a Bíblia não é machista, irmãos, muito pelo contrário, não é verdade? Deus ele pega e faz de Eva e das descendentes de mulheres, porque Adão significa o quê? Vermelho, vem de Adamá, vermelho. E Eva, viver, ligado. Percebam, olha, Adão é Adamá, que é terra, vermelha. É quase um substantivo. Mas agora, Eva é um verbo, é viver. Por que Eva, o nome de Eva no hebraico é viver? Não é só aquela que dá vida, mas é viver, no sentido de que é aquela que traz vida. Viver é diferente de vida, né? Porque ela vive a vida, isso é viver.
E o viver de Eva é muito importante. Convido os irmãos também a estudarem mais a fundo sobre o viver de Eva. Tá? E os judeus, eles dizem, no Talmud judaico, que cada um compõe a face de Deus. É como se o homem composse uma parte e a mulher composse outra parte. Tá bom? Aqui demonstrando o equilíbrio horizontal entre um e outro. A Bíblia coloca o homem acima da mulher? Não nesse sentido. A palavra diz que somente a mulher deve ser submissa ao homem. Submissa significa mesma missão. Mesma missão. Quando Deus ele fez Eva para ser submissa a Adão, Deus ele colocou uma submissão. Submissão, irmãos, não significa que a mulher o marido fala, né? Não, jamais. Até porque a Bíblia fala que Deus cria Eva para ser auxiliadora de Adão. Adjunta. A palavra, irmãos, é adjunta. A palavra auxiliar no hebraico significa mulher opositora na guerra. Para vocês perguntam, mas como é que pode no hebraico estar opositora de guerra e a palavra ajuntadora ou ajudadora está na nossa palavra? Porque opositora de guerra, irmãos, significa que a mulher iria ajudar o homem, inclusive, irmãos, às vezes, lhe confrontando no sentido construtivo. Por exemplo, irmãos, vamos lá para Ruth. Ruth, a Bíblia é muito profunda, irmãos, é muito legal isso. Livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1. E havia um homem nas terras de Jerusalém, de Belém de Judá. Não é verdade? Belém de Judá. E esse homem se chamava Elimeleque, que saiu a peregrinar. Teve 2 filhos, Malom e Quilion, e a sua esposa, que era Noemi. E fracassaram, faliram e tal. Olha que coisa mais profunda, irmãos, da Bíblia. Ela mensurar. Aquele homem, ele saiu da terra de Belém de Judá. E ele saiu a peregrinar. Teve 2 filhos, Malom e Quilion, e uma esposa chamada Noemi. Quando a Bíblia ela fala sobre isso, a Bíblia está dizendo, irmãos, que aquele homem ele não consultou a sua família para tomar uma decisão. E após sair dali sem tomar aquela decisão, ele fracassou. É interessante, irmãos, que quando você lê o texto na Bíblia hebraica, dá a impressão que o texto está querendo dizer: por que ele não consultou a esposa? Por que ele não consultou os filhos? Por que ele tomou uma decisão unilateral, uma decisão sozinha, e ele não considerou a opinião de ninguém para sair de Judá, de Belém de Judá, que seria Jerusalém depois? Por que ele saiu de lá para ir para Moab sem consultar ninguém? Não consultar a esposa? Porque Noemi era tão sábia. Por que ele não consultou Noemi? Os irmãos podem olhar lá. Aí a gente entende a figura da mulher na Bíblia, tá bom? Professor? Diga. No último versículo de Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem. Interessante, né? Combina exatamente com a nossa ideia, né? Temos que ter, irmãos. Qual é o limite do poder? O limite do poder, irmãos, é uma frase que se extrai muito de uma frase. Se eles são a cúpula, quem vigia e quem controla a cúpula? Quem vigia o vigilante? Se o vigilante vigia e ele é o supremo, quem é que vigia o vigilante se ele é supremo? Nesse sentido. É igual aos reis, irmãos. Por que os déspotas absolutistas, por que os monarcas da Idade Média, eles não tinham limite? Porque não tinha ninguém acima deles. E alguém que tem poder absoluto, ele é absolutamente levado pelo poder. Porque o poder, irmãos, ele é totalmente, irrestritamente envolvente. Então, alguém que não vê nada acima dele, nesse sentido, ele automaticamente se leva pelo poder. O poder nas suas mãos, o poder decisório, porque aquele gordinho lá da Coreia do Norte, né? Você percebe, irmãos, que assim, me perdoa, eu achei que você é um babaca, né? Faz assim umas coisas, o tio dele olhou feio para ele, mandou matar o tio. O irmão viajou, mandou matar o irmão. A ex-namorada dele, que tinha 12 anos quando ele namorou com ela, só porque ele não casou com ela, quando ela completou 18, ele mandou matar. Você percebe, irmãos, que isso é uma atitude totalmente, cabalmente, revogavelmente de alguém que não conhece limites de poder, né?
Então vejam, irmãos, isso é importante porque Deus ele coloca limites para o poder do homem, e o limite que Deus coloca no poder do homem é a mulher, tá? A mulher é a limitação aqui nesse sentido. Submissão ou submissa significa que ela deve estar na mesma missão que o homem. A missão foi dada ao homem, mas a mulher, ela vai e ela entende, irmãos, que a missão do seu marido deve ser a missão que ela deve seguir diante de Deus. Como assim? Deus entregou uma missão para mim. Hoje a missão é pastorear, ser pastor de igreja. A minha esposa deve estar enquadrada na minha missão. Não quer dizer que ela tem que falar, eu aceito tudo que você quer. Não, irmãos, né? Às vezes, e muitas vezes, ela vai ser a pessoa que vai abrir meus olhos para algo que eu não estou vendo. É por isso que ela vai na mesma missão. Quando Deus falou que a mulher seja submissa, Deus estava dizendo que a mulher esteja na mesma missão que você, porque os dois eles caminharão juntos. Só que um vai estar no mastro e o outro vai estar na coordenação de campo, na logística. A ideia de hierarquia na casa não é vertical. A ideia da hierarquia da casa, irmãos, é horizontal. É diferença de função. Eu não sei se teve algum homem aqui que, quando a mulher... Todos aqui são pais? Quem aqui não é pai ainda? Ó, o irmão Roberto, o irmão Jonatas, né? E o companheiro ali. Então vamos lá. Nós que somos pais, os companheiros que o breve serão, os irmãos, alguns dos senhores aqui chegaram a ficar com o filho. A esposa teve a criança, depois de 2 meses a esposa vai trabalhar, volta a trabalhar, e quem teve que ficar com a criança foram um dos senhores. Aconteceu isso? Pastor Luciano, foi difícil, pastor Luciano? Muito difícil. Você acha que seria mais fácil para ela se... Com certeza. Ela pode trocar 1000 vezes. Irmãos, Difícil ficar meia hora. entendi? Difícil ficar meia hora, começa a chorar e aí. Irmãos, acho que eu troquei a fralda da minha filha 2 vezes. E 3. Troca bastante. Quando ela faz o número 1, né? Tudo bem, mas quando faz o número 2, eu não consigo, irmão. Já não é de mim. A minha esposa, irmãos, ela sempre teve muito cuidado com a Laura. Tinha hora que eu surtava, parecia que eu estava ficando doido quando a Laura nasceu. Quando a Laura nasceu, eu tinha acabado de pedir, eu estava saindo da polícia quando a Laura nasceu, e eu estava entrando na advocacia, na OAB, e eu estava estudando ainda para a OAB, porque tinha algumas partes que eu precisava me aprofundar mais, que era a teoria do crime e tal. E quando eu estudava, irmãos, quando eu escutava o show da Laura, parecia que eu estava ficando doido, irmão. Doido, eu sentava lá no canto, eu falava, meu, como é que eu fui ter filha agora? Minha filha é um tesouro, eu amo muito a minha filha, mas eu não tenho suporte para aguentar. É de mim, irmão. Eu nunca gostei muito de choro de criança, aquele choro assim, estrondoso. Nunca sempre fui fonofóbico para choro de criança, né? Então eu sempre tive fobia de choro de criança, nunca foi de mim. Mas a minha esposa não, irmãos. Minha esposa ficava acordada às vezes 2, 3 dias. Eu tentava ajudar ela no que fosse possível e tal, mas quem tinha o manejo de cuidar da Laura sempre foi ela. Eu não teria, irmãos. Eu acho que eu surtaria literalmente. Eu estaria em estado puerperal, né? Porque eu não aguentaria. Mas agora, minha esposa, você vê o tato que ela tem para a Laura até hoje. O homem geralmente é mais bravo, o pai já tem aquelas brincadeiras mais, todo mundo sabe disso. O pai, ele pega a criança, ele já tem uma brincadeira um pouco mais diferente. A mãe, ela tem um jeito totalmente de brincar, tá com aquele cuidado. O pai não, já joga a criança lá no alto, já sai correndo, deixa a criança sozinha, apaga a luz, dá aquelas brincadeiras meio terroristas, que é do pai, né? Quem aqui é pai sabe disso. Então a gente não tem aquelas brincadeiras tão cuidadosas quanto a mulher. Para isso, Deus embasa o livro de Gênesis para estruturar essa função. Quando a Bíblia fala que Deus plantou as árvores no jardim, Deus criou Adão e Eva, é como se a Bíblia estivesse plantando Adão e Eva. Vocês não sabiam? Na cultura judaica, o homem e a mulher, a família, é tido como uma plantação no jardim de Deus. Como se o homem e a mulher, irmãos, fosse uma árvore equivalente a uma árvore da vida, plantada no jardim de Deus, que Deus tem muito cuidado. Interessante, irmãos, imaginar que é como se o homem e a mulher, como se a família fosse uma árvore plantada no jardim de Deus. É por isso que o diabo ele tem tanta raiva da família. Por isso que o diabo ele quer destruir a família a todo e qualquer custo. Porque a família é como uma árvore plantada no jardim de Deus. Isso a gente tem que tomar cuidado com a nossa árvore, né? Vejam, irmãos. Livro do Gênesis até aqui. Amém? Pelo silêncio eu acredito que sim, ou pelo silêncio eu acredito que não. Pastor, uma coisa só que me chama muita atenção, eu acho que isso se faz necessário, quando Noé amaldiçoou o filho dele, né? Canaã,
E agora meu filho tem 2 meses. E aí eu vendo isso, eu nunca me dei muita importância, por exemplo, assim, vou te amaldiçoar, sabe? Isso pra mim nada é a mesma coisa. Mas eu olhando para esse lado, a palavra de Deus, que ele amaldiçoou, e aquilo tinha um poder tão grande, tanto de deixar o filho dele abalado psicologicamente, sabendo da certeza que aquilo iria acontecer, quanto que acontece. E aí é o que Deus traz no meu coração de abençoar o meu filho todos os dias, né? Sim. Então, o pastor tinha a dizer dessa parte assim, que ele só falou, né? Ele só falou. Seu filho Canaã, falou para Cã, o seu filho Canaã. Que foi pior ainda. Foi pior. Se ele tivesse falado, Cã, você vai servir. Você está sendo amaldiçoado. Não, ele não foi. Ele pegou e falou, seu filho Cã. Ele foi na estrutura de Cã, que é pior ainda, irmãos. Pior. O vô ama mais o neto que o filho. Os irmãos já devem ter visto essa frase, né? O vô ama mais o neto que o filho. O vô ele tem aquele carinho de cuidado com o filho. O neto, quando vai na casa da avó, come até a barriga inchar. Por quê? Porque o cuidado dos avós é maior que o cuidado dos pais nesse sentido. Só que é o seguinte, por que Noé fez isso, irmãos? Primeira coisa, a Bíblia tem um caráter pedagógico de nos ensinar. Realmente é o que o irmão Paulo disse. Quando nós abençoamos, a maldição ela tem um poder. Quando nós amaldiçoamos, a nossa maldição ela tem um poder. Os irmãos percebam isso. A maldição, irmãos, ela tem características muito fortes. E o livro do Gênesis também vai entabular a ideia de maldição. Noé estava errado? É claro que ele estava errado. Deus tinha acabado de salvar a família dele. Tinha acabado de salvar o filho dele para ele jogar uma maldição no seu neto, que foi pior ainda. Vejam, e a maldição foi tão cruel que quem foi um dos maiores inimigos de Israel? O povo de Canaã. Onde que veio, irmãos, a ideia de Baal, os Baalinos, Baal? Vieram e foram introduzidos, não foram pelos filisteus, foram pelos cananeus. A mitologia cananeia, irmãos, é uma das maiores mitologias contrárias ao Deus de Israel na história. Basta os irmãos pegarem a arqueologia, que os irmãos vão ver Sete, Anará, os irmãos vão ver o próprio Baal, vão ver El, que eram deuses totalmente contrários à ideia dos judeus e trouxeram muitas maldições para o povo de Israel. E foi a maldição de quem? Noé. Se Noé talvez tivesse profetizado bênção, eles seriam amigos e Israel teria uma dor de cabeça muito menor. Mas pela maldição de Noé, as coisas elas se tornaram muito cruéis. Lembrem-se, irmãos, a Bíblia tem caráter pedagógico. O que é pedagogia? Aqui, nesse sentido, pedagogia é instrução. A Bíblia ela tem um caráter, irmãos, de a gente abrir ela, e quando a gente abrir a Bíblia, a gente ser instruído pela palavra. Quando eu leio que Noé amaldiçoou seu filho, eu tenho que entender, irmãos, que o contrassenso é a realidade, que eu devo abençoar os meus filhos. Porque Noé ele fez algo, irmãos, totalmente rechaçável por Deus. Totalmente, né? Contrário às ideias de Deus. Tá bom, irmão Paulo? Tá bom, meus irmãos? Amém? Livro do Êxodo. Pastor Pel, Diga. um dos motivos para a gente crer que a Bíblia ela é inerrante é quando ela expõe a falha do homem. Perfeito. Poderia esconder, por exemplo, a maldição de Noé, mas ela não tem essa intenção de, né, Não tem. esconder os defeitos dos homens. Pelo contrário, ela expõe tudo e... É porque ela poderia muito bem ter sido omissa, né? É de dizer, irmãos, a gente percebe que a Bíblia principalmente a nossa. A gente vai falar sobre a Bíblia dos judeus, mas quando a gente fala, irmãos, da nossa Bíblia, que é o Antigo Testamento dos judeus, que é a mesma coisa, né? A gente percebe que a nossa Bíblia, irmãos, ela é muito enxugada. Deus não permitiu que a nossa Bíblia viesse de ideias católicas, por exemplo, romanas. Os católicos que acreditam, irmãos, que o cabelo do padre deve ser aquele cabelo em tigelinha, com uma lacuna no meio, uma reserva no meio. Os católicos acreditam que o leite de Maria tinha poder. A gente pode falar mais sobre isso, está aqui lá atrás, né? Ah, é? O Jonas? Não sei não. Não. O rosário, por exemplo, já pensou em pegar aquelas orações repetitivas, pega uma bolinha, lê, a penitência, depois lê, se confessar para o homem. Onde que o homem tem poder de receber confissão e perdoar pecado, irmãos? Vai lá e fala para o padre, aí o padre ouve, aí o padre vai lá e fala, receba o perdão. Quem é o homem para dar perdão a outro homem, irmão?
professor, no nosso ministério, né? Se tem um irmão, que nem onde eu estou mesmo, tem um irmão disciplinado. Você acha certo ou errado ele confessar para Deus, ou ele tem que chegar lá, chamar o pastor particular e confessar para o pastor? Irmãos, vamos lá, porque eu estou sendo gravado. Se eu estivesse sendo gravado, a gente poderia falar mais abertamente, né? E por aí os irmãos já percebem um pouco da minha posição. Seguinte, o que acontece nos nossos dias? Deus, ele perdoa instantaneamente. O perdão de Deus é imediato. E a Bíblia fala que Deus lança os pecados no mar. Existe uma parte que é duvidosa sobre o mar do esquecimento, mas que lança nas profundezas, né? A ideia das profundezas. Profundezas, irmãos, é um termo que significa que não tem fim. Ninguém pode resgatar. O único que pode resgatar é a gente e o diabo. E o diabo, ali, irmãos, quando Deus lança nas profundezas, ele não tem poder de trazer aquilo, a não ser que o diabo ele já tenha feito um plano para isso, como ele fez com Davi. Ele ajudou a fazer e não ajudou a esconder, né? Mas veja, irmãos, o que eu quero dizer com isso? O homem, ele não perdoa. Deus, ele perdoa. A gente pega, irmãos, pessoas que caíram e a pessoa pode ter se reconciliado com Deus de coração e nunca mais voltar a ter feito. Mas o que as pessoas fazem? Olha lá, ele lá caiu. Até hoje, irmãos, esses dias eu vi um pastor que conheço que é muito bom, que lá é crente. Não estou falando para os irmãos, eu estou falando que aqui, esse pastor, ele mora em Suzano, é crente. Muito meu amigo, tem um carinho muito grande. Ele, irmãos, trabalha 24 horas para ir para Deus, trabalha na igreja, hoje ele abriu ministério, mas é crente, irmão, é crente, sempre foi crente. Eu já vi alguém chamar ele até de peste, que lá é uma peste, um irmão da igreja falando, mas por que lá é uma peste? Não, porque ele é muito crente. A gente sai aí e tal, ele é crente, ele não é hipócrita, irmãos, ele brinca. Ele já teve algumas vezes aqui com a gente no começo do ano passado, já passou aqui. Irmãos, uma vez, só que antes de casar, ele caiu com hoje a esposa dele. A esposa dele, ele foi lá e casou grávida. Ela casou grávida, né? Quando casar, você está grávido, dizem que casado, ambos estão grávidos, né? Porque o bebê é dos dois. Mas veja, irmãos, ele era casado grávido, ela casou grávida. E aí o que acontece? Até hoje, irmão, esses dias eu estava lá passando ali por Suzano, alguém olhou para mim e falou, nossa, você passou uma vez, mas a esposa casou grávida. Nossa. Já julgou. Irmão, mas por que ele já está casado? Irmão, ele já tem 2 filhos, o filho mais velho dele deve ter uns 12, 13 anos. Me fala, irmão, para que falar que a esposa casou grávida? O que isso vai acrescentar para mim que estou ouvindo isso? Olha lá, pastor Pedro, vai lá. É uma bênção esse pastor. Você casou grávida. Já foi lá no passado. Irmãos. Então, você percebe que isso é extremamente nocivo. Só falam igual aquele exemplo da folha branquinha, né? Isso, com ponto preto e meio. Pode até fazer com os irmãos celebrar que eles vão entender. Pode ter um pontinho. Aí pergunta, o que você está vendo? Aí todo mundo aponta. Um pontinho. Preto. Só esse erro que tem na gente. Mas a parte branca, Tudo que fez, as né? qualidades que a gente tem, o ser humano não vê, né? Mas se errou, escorregou, pronto, já é para toda a vida. É julgado pelo homem e pela mulher. E aí é julgado. É julgado. É julgado. É que nem o pastor falou, aí vê lá, passou muitos anos, olha aquele irmão lá, lembra a coisa que já passou, Deus já perdoou ele está uma bênção. Que nem esse pastor dá uma benção lá, uma pessoa faz questão de lembrar. Irmãos, é tão assim discrepante, assim, é tão difícil quando alguém fala isso. Por quê, irmãos? Porque eu sei que realmente ele fez isso porque a gente já conversamos e tal, e ele nunca escondeu isso de ninguém, ele sempre teve muito caráter de dizer isso. Irmãos, mas é uma pessoa má, eu estou falando para os irmãos que é um exemplo de humildade. Ele ficou desempregado, a empresa mandou ele embora, o patrão dele usava o CPF dele para comprar um monte de coisa para a empresa. Quando ele saiu da empresa, ele ficou devendo mais de 15 mil e não recuperou o dinheiro. Falando para os irmãos, porque a empresa abriu falência e mesmo com a ação trabalhista não deu para recuperar nada do dinheiro dele. Sujou o nome do irmão. Sujou a empresa, o patrão dele sujou o nome dele, usando o nome dele. Comprou um monte de iPhone, irmãos. Um monte de iPhone. E ele é uma pessoa simples, mora no fundo da casa da sogra dele. Irmãos, mas eu nunca vi ele chegar na igreja, nunca, irmãos. De cabeça baixa,
chorando para Deus, veio da Bahia, não tem ninguém da família dele aqui, todo mundo da família, quando vem para cá, pega o dinheiro dele e volta para a Bahia. Ele, irmãos, nunca vi ele triste, nunca vi ele tratar ninguém mal, nunca vi, irmãos, ele ser relativo em santidade, sempre ali, irmãos, firme, homem de Deus, irmãos. Se você chegar para conversar com ele, meu irmão, eu vou orar por você, Deus vai te abençoar. Se ele estiver na rua, irmãos, ele vai te cumprimentar. Se você estiver com um carro parado, ele vai dar um jeito de descer e ajudar você no carro. Você pode estar chovendo, cair no trovão, irmãos, sempre assim. Ficou desempregado, foi vender bala, foi vender bolo, Deus abençoou ele, irmãos. Nunca vi, irmãos, nunca vi. Você vê, ó, porque a espiritualidade ela molda o caráter. Quanto mais espiritual eu sou, mais o meu caráter vai ser moldado conforme a espiritualidade. E é dom da espiritualidade nesse sentido, a humildade, a sinceridade, a ideia de não ser fofoqueiro, e tudo aquilo que a gente sabe, a bondade, a simplicidade. Irmãos, todas essas características eu vejo que ele tem. Ah, caiu quando era. Não! Mas se Deus perdoou, quem sou eu para apontar o dedo? Né? Então, aí que a gente está falando desse sentido. Mas tem um problema também. Qual é o problema? A sociedade de hoje é corrupta e corruptora. Se a pessoa não receber disciplina, a igreja vai começar a virar uma bagunça, uma baderna. E aí tem esse ponto, irmãos. E aí nós temos dois problemas. Mas esses problemas deveriam ser corrigidos, irmãos. Né? Eu não, por exemplo, irmãos, tem pessoas que se você anunciar o nome dela na frente, ela nunca mais pisa na igreja. Agora, tem pessoas, por isso que eu acho, irmãos, que vai muito do trato pessoal. Pastor, olha, infelizmente, aconteceu isso. Meu irmão, você não vai fazer de novo? Não. Você vai se manter firme? Vou. Você vai ficar disciplina, mas eu não vou falar. Quem vai saber sou eu, fulano de tal. Amém? Amém. Eu não acredito, irmão, se você, por exemplo, alguns pastores mais antigos, e eu os conheço, e eu convivo na casa dele, às vezes até fora do estado, antes quando eu ia mais para fora do estado, e quantas vezes já comentei com os irmãos, chegava lá, ia pregar na reunião geral de obreiros, e quando ia pregar antes da reunião, o pastor chamava, o irmão Antônio, vem cá. O irmão Antônio, os irmãos estão vendo, vira de frente para a igreja, irmão Antônio. O irmão Antônio virava. O irmão Antônio caiu. Os irmãos aceitam aquele voto, ele caiu, eu lembro até hoje, nunca vou esquecer, quando esse pastor muito conservador, pastor, eu estou usando um nome fictício, porque se falar o nome verdadeiro, esse pastor vai saber o que eu estou falando, né? É de outro estado, mas às vezes pode acompanhar, sei lá, de alguma coisa. E o pastor olhou e falou, olha, mas lembra o que ele fez? Ele pegou contra a santidade da igreja, santidade de Deus. Caiu mais jovem, caiu, e os irmãos sabem o que aconteceu quando ele caiu. Os irmãos aceitam ele de volta. Se a igreja, irmãos, não falasse um amém forte, ele falava, a igreja não está te aceitando, irmãos. Volte do seu lugar. Quando você se reconciliar de vez, a igreja vai te aceitar. Irmão, a igreja precisa me aceitar? Nunca, irmãos. Nunca. Né? Nunca. Mas aí a gente tem duas posições, irmãos. Primeiro, não pode virar uma bagunça. Segundo, a gente tem que ter amor pelas almas. Né? E Noé é a prova viva para isso. Estava na arca, foi o único guardado por Deus. Era um homem extremamente justo, mas depois de se embriagar, depois de ter, irmãos, enchido o caneco, ainda amaldiçoou seu neto. Troco de nada, porque o neto dele é inocente. E aí, irmãos, como é que fica? Todos nós somos passíveis de errar. Todos nós, irmãos, somos passíveis. Eu já disse para os irmãos, isso a gente utiliza, inclusive na esfera do júri. Crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida. Todo ser humano é naturalmente homicida. Todos nós. Todos nós, irmãos, já tivemos algum momento de querer ver sangue. Seja num acidente, já viram um acidente, a pessoa para lá no meio da rodovia, a rodovia está lá, aí aconteceu um acidente, será que morreu? Será que morreu? Aí depois vem um acidente e morre todo mundo. Igual aconteceu esses dias, né? Teve um grande acidente, porque as pessoas pararam para olhar outro acidente. Para ver se alguém. Eu fui uma vez pregar, isso já vai fazer uns 7 anos, eu ia pregar no congresso do nosso Ministério de Belém, no setor do interior. E eu estava indo pela Tibiriçá. Estava indo tranquilo, devagarzinho. De repente, um sargento da Polícia Militar, irmãos, totalmente embriagado. Totalmente, irmão, mas ele tinha usado droga acho que a noite inteira. Ele veio e eu vi que ele vinha de zigue-zague lá na Tibiriçá, de longe eu já vi. Então eu reduzi e joguei para a direita. Quando eu reduzi e joguei para a direita, eu vi que ele tentou manobrar o carro em cima do outro carro da frente, o outro carro desviou.
E aí eu falei, nossa, mas esse carro tá vindo assim, muito louco. Eu já vou ter que me precaver. Não deu, irmão, não deu para desviar. Ele mirou no meu carro certinho, eu joguei para cá, ele jogou, joguei para cá, ele jogou e bateu na minha lateral, exatamente na minha lateral aqui. Quando bateu, irmãos, o dele capotou e já virou na hora no rio, ele estava com o filho dele, inclusive. O dele capotou e virou no rio, e o meu foi indo, irmãos, foi indo. A sorte é que na hora que o meu subiu no canteiro e começou a pegar os matos do canteiro. E por incrível que pareça, os matos do canteiro não permitiram que o carro ele tombasse. Porque eles, na verdade, entraram lá dentro da roda e ficou cheio de mato. Então, o carro foi derrapando, irmãos. Foi um sustentável, ainda bem. Só que quando bateu, irmãos, mas parou tanta gente lá para ver se... Ia lá e perguntava, você tá bem? Quebrou alguma coisa? Olhava para mim, cadê o sangue? Cadê o sangue? Você trouxe para mim, e você percebe, qual era a intenção das pessoas? Era ajudar? Não era ajudar. A intenção das pessoas era ver se eu tinha morrido. Só isso, para ver sangue. Irmãos, isso é algo assim de uma cruel. E o pastor dessa igreja ainda ficou com raiva de mim, os irmãos acreditam, o pastor setorial e a irmã que me chamou, eles ficaram assim, nunca me ofereceram ajuda, nunca perguntaram como é que eu estava e tal. Por isso que pregar, às vezes pregar é muito difícil, é muito ruim. Porque nesses casos assim, você percebe muito desamor das pessoas, né? De saber, olha, eu posso ir até aí, tem que você estar 20 minutos aqui na igreja, eu vou aí para ver como é que você está, como é que o seu carro ficou, né? Pastor, a notícia ruim, ou a notícia de acidente, ou qualquer coisa desse âmbito, ela sempre vai trazer mais repercussão. Ela sempre vai chamar a atenção. Um exemplo disso são os nossos canais de comunicação, né? O da Atena, da Band, o pessoal da Record, eles ganham dinheiro publicando isso. E isso traz muita audiência, não é de hoje que traz. Irmãos, exatamente. E a gente tem que fugir disso, irmãos, porque o diabo sabe que ele pode usar isso contra a gente. Né? Então, até Noé errou, e isso é um detalhe, até nós podemos errar. Nós devemos, irmãos, sempre julgar com a regra da qualidade e não com a regra dos defeitos. Quando eu olho para o pastor Moisés, eu vejo defeitos e eu vejo qualidades, mas o meu olhar deve olhar sempre as qualidades que ele tem, nunca os defeitos. Mas às vezes ele fala demais, sim, mas eu preciso ver as qualidades. Eu já falei para os irmãos que quando eu tinha assumido uma igreja aí, tinha um irmão extremamente bravo, ele quase saiu um tapa com o antigo pastor. O antigo pastor ficou de um lado da rua, ele ficou do outro lado da rua. Quando eu assumi, os obreiros me cercaram, todos os obreiros da igreja, pastor, tá vendo ali? Esse homem é bravo, o homem é bruto. Se você, cuidado com ele, se ele for cumprimentar o senhor, só cumprimenta e dá tchau, porque ele não presta. Tá vendo quem não presta? Então, irmão, eu ouvi, entrou no ouvido, saiu no outro. Eu falei, amém, agora vocês podem descer que eu quero falar com ele. Aí pedi para o obreiro lá chamar ele veio. Falei, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, pastor. Falei, o irmão está bem? Como é que estão as coisas? Estão bem. Falei, o que o irmão faz na igreja? Ele fala, eu fico no som. E eu amo ficar no som. O que eu amo é cuidar do som. A chamada que Deus tem na minha vida hoje, pastor, é ficar no som e cuidar bem do som. Eu já vou adiantar para o senhor. Eu fico bravo quando alguém vai lá e mexe tudo, queima tudo no som. Porque depois eu venho, pastor, eu tenho tanto cuidado, e quando eu chego lá na salinha, as pessoas mexem tudo, e aí depois, quando eu vejo, chego na igreja, o som está ruim, queima uma coisa, queima outra coisa. Pastor, mas eu deixo tudo certinho. Ali, irmãos, eu já vi que era um bom obreiro. E realmente, irmão, saí da igreja e ele, irmãos, um excelente obreiro. Chegou em mim, pastor, ó, o dinheiro aqui das cadeiras. Quando o senhor precisar, está aqui, 10 mil reais. Pastor, o som quem vai dar na igreja sou eu. Pastor, metade do orçamento das cadeiras novas da igreja quem vai dar sou eu. Pastor, o senhor poderia me ajudar? Eu tenho vontade de pregar. Mano, que coisa mais bonita. Nenhum obreiro que estava lá chegou em mim e falou isso. Pastor, eu gostaria de aprender a pregar, o senhor poderia me ajudar? Porque eu tenho esse sonho, eu não sei como dar uma saudação, mas começa me dando uma saudação assim, distante. Porque eu tenho vontade de fazer a obra de Deus na igreja, pastor. Eu quero fazer mais, eu quero exercitar mais. Já pensou se eu tivesse ouvido o povo, irmãos? Tivesse jogado sobre ele de escanteio? Você percebeu que os outros são tudo bom cansados. Irmãos, os outros até que são bênçãos, mas você, assim, não são ruins. Mas você percebe, irmãos, que a gente não pode ouvir pela convicção das outras pessoas. Todo mundo tem erros, mas todo mundo tem qualidades. E nós devemos olhar as qualidades das pessoas e não os defeitos delas. Se nós olharmos os defeitos, irmãos, a gente começa a entrar em depressão. É na igreja. A gente tem que olhar as qualidades. Todo mundo tem coisas boas a oferecer. Todo mundo.
Todo mundo. Vamos lá, irmãos. Livro do Êxodo. O livro do Êxodo tem dois marcos. Tem um marco que representa a saída do povo do Egito. O Egito é a terra de Mizraim. Mizraim significa deserto. A palavra Egito em hebraico é deserto. O Egito é dividido em 3 partes, em 3 castas. E aqui ficava a terra de Gósen, no delta do Nilo. Parte alta, onde ficavam as pirâmides. A parte média, onde ficavam os nobres. A parte baixa, onde às vezes ficavam os escravos e os servos. E além da parte baixa, tinha a parte inferior, que era a terra de Gósen. A terra de Gósen era onde ficava o povo hebreu. Os hebreus. No delta do Nilo. Aqui é o delta do Nilo. Vejam, irmãos. Parte alta, parte média, parte baixa. Além da parte baixa, a terra de Gósen, que ficava no delta do Nilo. Ali ficavam os hebreus. Olha como os hebreus eram baixos. Aqui havia uma divisão chamada divisão de flor de lótus. A divisão de flor de lótus ela dividia quem era bom e quem era ruim. Eles estavam abaixo do baixo da flor de lótus. Sim, baixo alto, embaixo Baixo alto, sim, havia essa divisão. Depois dessa divisão, desculpa, essa divisão ela mudou muito na época de José, por exemplo. Os faraós, antes, eles tinham uma terminologia de adorar a Ra, ou a Amon. Na época de José, houve já uma unificação dos egípcios, que ficou Amon-Ra. Então, se adorava Amon-Ra como um Deus unificado. É muito aquela carta lá do Yu-Gi-Oh! Que tem aquele faraó lá, estranho do demônio, que você ia juntando as partes dele lá. Como? Rapaz, você está sabendo, meu amigo. Como? Exódia. Mas realmente, esse companheiro, irmãos, ele é uma bênção. Tem muita coisa boa para contribuir. E irmão Jonatas também, né? E vejam, irmãos, o Exódia do Yu-Gi-Oh! Eu já joguei muito quando era pequeno também. Continuo pequeno, quando eu era criança. Quando eu era criança, eu joguei muito Yu-Gi-Oh! Que era do capeta, irmão. Yu-Gi-Oh! É do capeta, é diabólico, né? Não tem nem o que você falar. Naruto, Yu-Gi-Oh! Aquele desenho lá que mostra o caderninho. Death Note, Pokémon. Irmão, é demônio puro, não tem nem o que conversar. É demônio puro. Não estou entendendo. Mas aí, tudo aqueles desenhos japoneses, tipo Dragon Ball. Quem aqui gosta de Dragon Ball tem que lembrar, irmãos, que Dragon Ball é uma coisa extremamente satânica. É algo assim que não tem nem conversa também. Um episódio inteiro, a terra inteira ficar Mr. Satan. Bom, mostrar a terra inteira e todo mundo na terra gritando Mr. Satan, e Mr. é mestre Satan, é assim, irmão, brincar com a inteligência de quem é religioso, né? Pior de quem é religioso que assiste uma coisa dessa, né? Se você perguntar pra mim, eu assisti muito Dragon Ball? Claro que eu assisti, passei minha infância assistindo Dragon Ball. Tive que fazer um voto com Deus de uma particularidade minha para não assistir mais Dragon Ball, né? E até hoje eu não assisto e não tenho nada do Dragon Ball. Mas veja, irmãos, não sei se alguém aqui assiste Dragon Ball, mas daí você disse, é do capeta. Você está sentando na mesa do diabo ali. Mas vamos continuar, vai. Saída, porque representa a saída do povo de toda essa parcela aqui de coisas, né? O povo de Israel ficou cativo quantos anos? Não, todo mundo errou. Eu gosto do povo da FAESP porque assim, quando está gravando, o povo erra todo mundo, né? Eles ficaram 430 anos nas cercanias do Egito, mas em torno de 230 a 260 anos como escravos. Meus irmãos, não se esqueçam disso. Se eu falar ficaram 400 anos, 430 anos como escravos, eu estou cometendo um grave erro, irmãos.
Porque eles não ficaram como escravos. Eles ficaram 430 anos morando no Egito. E depois, em torno de 230 a 260, como escravos. Qual a diferença que dá nisso, irmãos? Quando eles chegaram aqui, olha o que aconteceu, olha como é que o cão é sujo. Eles chegaram aqui, a ideia de dizer que o cão é sujo também é muito preconceituosa, né? A intenção, sei lá, que o diabo é meio que mentindo, né? Já perceberam? Para de usar essa frase. Ó, o povo hebreu chegou aqui, pastor Ney, ficou instalado aqui. Aí o Egito chegou neles e falaram: olha, fica com a gente aqui do lado aqui. Faz o seguinte, se vocês trabalharem para mim, a gente vai dar comida para vocês. Quando o povo falou de cebolas e pepinos, essa era uma expressão figurada, idiomática, utilizada para quando o Egito tomou o povo de Israel, enganando eles, dando pepino e cebola. Quando eles chegaram lá, irmãos, no Egito, o que os faraós, o que os nobres falavam? Trabalhem para a gente, que aqui nós daremos pepinos, cebolas para vocês. Vocês terão direito a um sepultamento digno. Ah, é? A gente vai ter tudo isso no Egito? Mas o que precisa fazer? Só vocês trabalhar para a gente. Ah, é? Só isso? É igualzinho o PT. Igualzinho o PT, igualzinho. É o PT no Antigo Testamento. E aí, irmãos, vamos lá. Aí, quando o povo falou assim, não, mas agora a gente trabalhou demais, né? A gente está cansado, a gente vai ir para a terra onde Deus nos preparou, a terra de Canaã. Olha aí, irmãos, como é que Deus ele exaltou Canaã quando Noé amaldiçoou. Isso também é uma pregação, irmãos. A terra que Deus preparou para a gente é a terra de Canaã, que manda leite e mel. Ah, é? Vocês estão saindo para lá? Sim. Vocês estão saindo para lá? Não, vocês estão saindo. Estão indo para lá? Não. Vocês não vão, não. Não, como nós não vamos? Não, vocês vão. Não, nós vamos? Não, vocês não vão. Por quê? Porque agora vocês são meus. Aí o diabo mostrou a verdadeira face. Prendeu eles e falou: agora vocês vão trabalhar. Ah, mas a gente não vai ter mais pepino? Não. Vai ter mais cebola? Não. Vão ter o que a gente der. O que sobrar a gente vai dar para vocês. Trabalhar mais, né? E vão trabalhar mais ainda. Então vejam, irmãos, é isso que o diabo faz. O diabo oferece alguns favores de início, mas quando o diabo ele quer de volta, dizem que Hitler fez isso. Hitler ele fez um pacto com o diabo e ele falou: olha, eu sou. O Hitler, irmãos, era soldado, o Führer. Era um soldado, não era ninguém no exército romano. E de uma hora para outra você vê Hitler lá em cima, como dominador e pai da nação da Alemanha, conquistando o mundo inteiro. E ele não era alemão, né? Fiquei sabendo. Não entendi? Ele não era alemão. Não era alemão, era judeu, tinha sangue judaico na quinta ascensão. Como é que um judeu de quinta ascensão consegue assumir o controle absoluto e ainda pregar contra os judeus? E ele conseguiu. Aí alguém perguntou: como é que ele conseguiu? Porque ele fez um pacto satânico e o diabo primeiro deu poder e depois o diabo falou: agora eu quero a cabeça dos judeus, você vai matar, você vai matar. Complicado, hein? Até aqui tudo certo? Professor, então, o povo ficou então escravo, ficou escravo pouco tempo, então, a maioria deles eles ficaram enganados, é isso? Pouco tempo não, né? Não entendi. Professor, vamos banheiro. Vontade de amigo? Tá Eu gravando. quero que você diga de novo. Então, você falou que o povo hebreu ficou 490 anos, é isso? 430. 430 como escravo. Isso. Tá, então no Não, caso. escravos não, morando. Isso. E 430. Isso, 430 foi o período que eles moraram lá. Foi igual ao anticristo, irmãos. Anos de paz e depois anos de chibatada. Escravo, Escravo. Só que é o seguinte, é uma ideia interessante porque eles acabaram ficando como escravos, porque existe um tipo de escravidão que é a escravidão tida como branca. Os irmãos lembram essa escravidão tida como branca, entre aspas, é o seguinte: olha, você vem pra cá que eu te dou uma casa. Te dou uma casa, te dou um carro e te dou um cavalo. Aí a pessoa chega lá toda feliz e o Wi-Fi. Entendi? E um pão com mortadela. E um pão com mortadela. Quando você vai, aí a pessoa fica toda feliz. Aí a pessoa trabalha. Aí no final do mês, o patrão olha para ela e fala: olha, mas tudo isso custa em torno de R$300. E o seu trabalho deu R$200. Então você está me devendo 100. Aí a pessoa fala: eita, vou ter que trabalhar mais para o patrão porque eu estou devendo 100 para ele. Aí a pessoa trabalha. No outro mês o patrão fala: não, você agora está me devendo 200. Aí quando a pessoa vai ver, a pessoa está devendo 15 mil. Essa escravidão que faz no Brasil até hoje. Você não sabia, lá nos sertões, eles fazem essa escravidão. Aí a pessoa fica devendo 15 mil. Ele fala: você tem que me pagar. Se você for embora sem me pagar, você vai morrer. Aí a pessoa trabalha e a dívida só vai aumentando. Ela fica escrava. Os irmãos entendem? É uma ideia assim absurda. Foi isso que a gente fez. Existe isso aqui na Laguna de Tomate, porque
Minha irmã e veio trabalhar aqui com meu cunhado e é desse tipo, vem, tem tudo, mas no final desconta tudo. Tem a casa, tem a comida, tem o valor lá que eles dão um cheque para comprar, mas no final desconta tudo, você vai ver, recebe pouco. Nossa, às vezes e a pessoa recebe tão pouco que não tem como sair, é uma escravidão, irmãos. Nesse caso tem que denunciar para o Ministério Público do Trabalho para todo mundo ser preso, né? Porque isso realmente é uma escravidão. Veja, irmãos, a saída do povo. A saída do povo é marcada por 10 pragas. 10 pragas. As 10 pragas representam cada uma humilhação a um deus egípcio. Deus Hathor, Ect, Amon, Is, Osíris e Horus e os outros, Apis. Todos os deuses do Egito foram humilhados por Deus e o último deus foi Horus. Horus era o deus considerado como uma espécie, irmãos, de ser que tudo via. Ele tinha um olho de Horus, né? Para quem aqui gosta de assistir filme, tem os deuses do Egito. Os deuses do Egito mostram bastante como é que funcionava a prática de Horus, né? Tinha lá o demônio, tá bom? As 10 pragas. Deus enviou as 10 pragas, só que a gente observa uma praga que a gente já comentou em aula, só para que ninguém esqueça. Deus endureceu o coração de Faraó. O que os irmãos lembram que é endurecer o coração? Para ninguém falar errado, pelo amor de Deus. Os irmãos são alunos da FAESP de Suzano. E aluno da FAESP de Suzano estuda na melhor FAESP do estado de São Paulo. Pelo amor de Deus. Olha a prepotência da bexiga. Veja. Falou bonito agora. Falou bonito agora. Foi bem incentivador. Porque está gravando, né? Senão a gente já tinha metido a porrada aqui. Meus irmãos, vamos lá. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Quem lembra? Eu só queria mostrar todo o poder. Todo o poder. Mas não seria uma brincadeira de mau gosto? Eu vou endurecer o coração de Faraó para Faraó não liberar meu povo. Aí depois, quando o povo sair, eu vou lá, tiro o povo, porque eu endureci o coração de Faraó, e depois eu mato o filho primogênito de Faraó. Desculpa, irmãos, eu não consigo entender isso. Os irmãos conseguem entender isso? Por que Deus, endureceria o coração de alguém para depois matar o filho desse alguém que ele mesmo endureceu o coração? A pessoa estava ali involuntariamente. Só, irmãos, que a Bíblia é um mapa do tesouro. A Bíblia é muito linda. A gente precisa, por isso que Jesus ele falou, examinar as Escrituras, porque elas me testificam. Quando a Bíblia utiliza essa expressão, endurecerei o coração, não significa. Só saber se eu lembro, pastor. Tá, vamos ver se eu lembro. No caso assim, quando o Faraó morresse, se ele tivesse atingido o ápice, assim, o coração fosse bom. Perfeito. É mais ou menos isso, né? Se É, fosse bom, ele teria sido aceito, passaria nos portais lá. Perfeito. Se a coração não fosse duro, ele não teria a vida eterna. Excelente, exatamente isso. Deus usou, como posso explicar, o próprio método deles. Por exemplo, eles tinham o peso e a balança total. Eles usou a própria religião dele contra eles. Nossa, excelente, irmãos. Essa cadeira aqui está pegando fogo, irmão. Esse banco aqui você percebe que está até mais iluminado. Vejam. Ele estudou na uma das melhores faculdades. Faculdade de Mariologia. Meus irmãos, parabéns para os dois, lembraram muito bem. Era um julgamento. Anubis, que era. Os irmãos sabiam que Anubis ele tinha uma cruz também? A cruz de Anubis era mais ou menos assim, Era uma cruz. É o símbolo do Yu-Gi-Oh! Símbolo de quem? Do Yu-Gi-Oh! O símbolo do Yu. Misericórdia, mano. Eu ainda viciado nos cards, né? Fala a verdade, porque o Jonas tá cheio de card lá. Irmãos, essa é uma cruz, Chama Cruz de Anubis. Essa cruz de Anubis, irmãos, é a chave da vida e da muerte, da morte. Perceberam que a chave da vida e da morte era uma cruz também? E ela estava na mão de Anubis? Aqui tem um segredo, porque Jesus morreu na cruz, mas que fica para outra aula. Vejam, irmãos, quando Anubis ele dava aquela chave, que era uma cruz na mão,
ele dizia: eu tenho a chave dos portais do submundo. E aí o faraó morria. Quando o faraó morria, todo mundo que era servo dele morria junto. Vocês não sabem, né? Pegava, então, por exemplo, a esposa, os filhos não necessariamente, né? Mas os servos tinham que ser enterrados junto com eles. Então pegava, irmãos, todo mundo ali e colocava eles dentro de uma tumba e fechava a tumba, com todo mundo vivo lá dentro. Com ouro, Com prata, com tudo que o rei gostava. Porque eles acreditavam que os servos deveriam servir ao imperador lá dentro. Loucura, né, irmão? Uma coisa assim, né? Inimaginável. Pior que a história de João de Barro. Vejam, eles morriam lá. Quando eles morriam, junto com o faraó, eles acreditavam, tiravam os órgãos do faraó, do faraó, e colocavam dentro dos ostrópolos, que eram aqueles jarrinhos pequenininhos, com cara de cachorro, de falcão. E aí, irmãos, quando o faraó morria, ele acreditava o seguinte: que ele chegava até o paraíso, havia um tribunal de faraós excelentes lá. E no tribunal excelente vinha Anubis com uma balança. E em uma balança tinha um escaravelho, em outra, na verdade, irmãos, o símbolo era do escaravelho. Em uma balança eles pegavam o coração e na outra pegavam uma pena. Se o coração pesasse mais do que a pena, significava que aquele faraó, ele era ilegítimo para fazer parte do paraíso. Ele estava sendo extirpado, aniquilado. Quando a Bíblia fala que endureceu o coração de faraó, significa que Deus estava pesando o coração do faraó na balança, dizendo: olha, você não vai ter direito nem aqui e nem lá. O faraó entendeu o recado, irmão. Quando ele ouviu isso, ele falou: olha, Deus, eu já estou sendo julgado. Mas se eu acreditar nisso, eu estou acreditando nessa teoria da pena e do coração? Sim, não entendi? Mas se eu acreditar nessa concepção que Deus endureceu para mostrar para ele que ele não tem a salvação nem aqui nem lá, aí eu estou acreditando na teoria da pena e na chave ali? Então, seguinte, na verdade, quando Deus ele fala isso, Deus utiliza uma história para que ele entenda, não era de salvação. A história ali não vale de salvação, a história ali vale de exterminar o reinado. Quando o faraó, irmãos, ele via que o coração pesava mais que a pena, ele entendia que o reinado dele estava exterminado. Na concepção só de faraó. Isso, na concepção de faraó. Quando Deus estava falando para Moisés, Moisés sabia, irmãos, por que Deus falou para Moisés? Porque Moisés sabia como era a cultura no Egito. Se Deus falasse para um hebreu, o hebreu não entenderia. Quando Deus falou isso para Moisés, Deus estava dizendo: Moisés, eu estou terminando com este reinado de faraó. Deus não estava falando de nada da história dele. Deus disse para Moisés: eu estou terminando com o reinado. É como se alguém falasse passar o cerol. Passar o cerol na linguagem do PCC é o quê, irmãos? Matar. Deu igual lá. Matar o cerol. Passar o cerol é matar. Quando, irmãos, Deus falou aquilo, a linguagem foi a mesma. Deus falou: estou acabando com o reinado de faraó. Faraó que conta os dias. Por quê? Porque ele mexeu com o meu povo. Você não dá muita diferença, irmãos. Demais. Tem nada a ver com o que nós olhamos. Quando a gente olha, a gente lê: endureceu Deus o coração de faraó. Então Deus foi lá e ele endureceu o coração de faraó. Faraó queria libertar o povo, para realmente o povo ver como Deus fez o milagre. Irmão, Deus não precisa de palco para fazer milagre. De verdade, irmãos, Deus não precisa de palco, de plateia para fazer milagre. Ele fez aquilo por quê, irmãos? Porque ele estava intervindo numa situação humana, num governo humano, e então ele estava dizendo: estou acabando com o teu reinado, faraó. Acabou. Né, professor? Eu acho que de outra forma, falando que não entenderia. Ele usou a própria história, tipo, a cultura dele, e falar: então peraí, vou te mostrar de que você vai entender agora. Perfeito. É exatamente isso. Mas isso aí aconteceu igual quando Lázaro morreu, que o povo acreditava que após 3 dias a pessoa ressuscitaria, né? Perfeito. Passou 4, então Deus sabe, né? Todas essas crenças humanas. Então, Deus é maior. É verdade. Deus sabe, né? Deus sabe, é interessante que Deus é pedagógico, né? Sempre, desde o início. Pastor Luciano? O texto diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó, pois endureci o seu coração e o coração dos seus oficiais, para fazer estes sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos das coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Perfeito. Esse é o versículo. Só que é o seguinte, irmãos:
bem lembrado pelo pastor Luciano. Só que qual é a base que a gente tem para entender essa história? Primeiro, a teologia da CPAD. Depois os irmãos comprem esse livro, porque os irmãos vão ver muitos outros detalhes sobre essa história que eu estou te contando. Só que quando, irmãos, o copista, o próprio Moisés traduziu esse texto, Moisés ele traduziu de uma percepção egípcia, de uma percepção hebreia, para uma percepção judaica, porque os hebreus eram judeus primitivos. Então ele vai, irmãos, e faz essa colocação para que entendessem. Quando, irmãos, Deus endureceu o coração de Faraó, é uma expressão extremamente popular, que era utilizada para aquilo. Se alguém pegar o nosso caderno, alguém de 2000 anos, pegar o nosso caderno de hoje e ler uma expressão, todo mundo sabia que a irmã Railda era uma bênção. Você não vai olhar e falar, nossa, mas todo mundo sabia que a irmã Railda era uma bênção. Todo mundo, o mundo inteiro, a terra inteira. Aí a pessoa vai pesquisar, quando pesquisar vai entender que na verdade era todo mundo que conhecia ela, que a conhecia. Não é todo mundo, é todo mundo que a conhecia. É uma expressão figurada nesse caso, né? Eu li no sentido assim, que o senhor disse que a forma de Deus trabalhar é pedagógica, e é exatamente o que o texto está dizendo. Ah, perfeito. Não foi nem querer. Sim, não, mas foi interessante até porque aí a gente já vai nesse. Mas é exatamente o que o pastor Luciano falou. O caráter pedagógico de Deus de instruir, irmãos. Isso não tem coisa mais bela de Deus. Você ia falar? Não? Aí, pastor, isso aí mostra que é muito importante estudar fluido de linguagem. Eu já disse para os irmãos, muita gente me pergunta, professor, qual é o livro que eu quero comprar? E esses dias, irmãos, eu comprei realmente uns 3 mil reais no livro. Estava lá, falei, eu vou gastar mesmo, porque eu amo e tal. E é um livro que eu queria há muito tempo, que chama Enciclopédia de Merrill. Ela é melhor do que a Enciclopédia de Teologia e Filosofia do Champlin. Hoje, só essa enciclopédia é uns 800 reais. Se você entrar no Mercado Livre hoje, vai estar 888 reais. É uma enciclopédia de Teologia e Filosofia da Bíblia. E por que ela é boa? Porque ela pega, irmãos, todos esses detalhes. Então você lê, endureceu Deus o coração. Você vai na enciclopédia de Merrill, irmãos, ela debulha o que é isso. É muito forte. Merrill, Under Merrill, ele era muito cartesiano. Vale a pena. Vale a pena você pegar um cartão de crédito de R$1.000, passar o cartão de crédito e pagar R$80 por mês. Porque vai ser o melhor livro que você vai ter. De 0 a 10 é 10, o de Merrill. Nem o Champlin é 10, porque o Champlin morreu espírita. Então nem o Champlin é 10. Merrill é 10. O quê? Norman Champlin morreu espírita. Então, olha, cuidado com isso. E é um dos livros mais vendidos na igreja. Eu mesmo tenho toda a coleção dele. Até o dicionário de Champlin eu tenho. Mas, o dicionário esparso dele do Novo Testamento. Mas, irmãos, a gente sempre lê com uma certa cautela. Mas o Merrill não. O Merrill realmente. Então vejam. O Merrill, irmãos, é um livro muito bom. Mas tem um livro, irmãos, que eu acho que alguém aqui já comprou Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, do Joel Leitão? O senhor comprou, né? Só tem ele. Eu tenho um PDF aqui no celular para estar estudando na igreja com os irmãos. Ah, que bênção. O senhor poderia mandar no nosso grupo lá? O que os irmãos acham? Vou mandar agora. Que bênção. Irmãos, então você já tem um dos melhores livros que eu já vi na minha vida. O do professor Leitão. O nome é feio, mas o livro é lindo. Vamos, pensa num livro maravilhoso. Porque esse livro é pedagógico. Esse livro te ensina o caminho das pedras. Você lê ele e ele é um livro bom para quem gosta de dar estudo, para quem gosta de ensinar, para quem gosta de aprender. Porque ele vai te ensinar, irmãos, as sombras, os tipos e os mistérios da Bíblia. O senhor não está no grupo? Vou mandar agora no grupo. Depois o senhor mandar o número para o pastor Neilton, o senhor e quem não está no grupo, vocês companheiros. Não, mas o senhor está no grupo? Não foi ele, né? Quem foi que fez? Eu acho que quem colocou foi eu só sei. Pronto. Temos uma briga aqui de alguém que visita cada mãe de santo e de alguém que visita a igreja católica. Agora a briga, um joga um joga farofa, o outro joga água benta. Ele insistiu muito, aí depois eu comecei a falar. Você deu sorte que eu te coloquei ainda. Tá vendo? Pensei que Olha, meus irmãos. Tem que ir lá católico lá, a gente tá orando pra você se converter. tem que ser pai de santo, né? Tem que ser pai de santo. Meus irmãos, vejam. Esse aqui, né? Esse, exatamente esse. Obrigado, pastor Luciano. Irmãos, olha, o grupo da gente pode ser interessante para a gente compartilhar livros também de teologia. Eu comprei um tablet, irmãos, porque para mim o tablet é muito melhor para ler livro de teologia. Então, às vezes é legal, eu consigo marcar lá e tal. Então, irmãos, eu já estou caçando outros livros de teologia para colocar no meu tablet.
Então esse daí vai ser um dos primeiros que eu vou colocar lá. Porque é bom, irmãos. Você acessa as Mas vezes você falou que não treino. ia sortear. Não, tem outro. Ah, tá. que eu vou trazer para os irmãos. Eu vou sortear. Ah lá, vai dar do mesmo jeito. Já sorteou? Não, ainda não. Vou sortear para os irmãos. Ih, mas sorteio aí, ó. Irmãos, eu estou esperando para sortear, sabe quando? No final do ano. Não vai fazer ninguém. Meus irmãos, como é que não vai dar quase ninguém? Mesmo quem se formar, nós vamos fazer essa confraternização de novo, não? Vocês acham que o coronavírus vai dar para você? Não, ele vai estar Pode ver. Não, aí você pensa, vai dar um ano. Mano, essa é no mês de outubro, irmão. Já tá chegando. Daqui um mês, não. Essa é em Estado Verde, a cidade de São Paulo, que entra em Estado Verde. Isso, irmãos, a gente já está em Estado Verde já. E aí, veja, Estado Verde, irmãos, a gente vai ter a nossa. Quem aqui não foi, vai ter o privilégio de ir. Nesse ano não vai ter tanta gente. Nesse ano vai ser pouquíssimas pessoas. Porque a nossa turma desse ano foi poucas pessoas. Três misturas, dois. É, não, vai. E a gente vai organizar de novo, eu acho que o professor Giano vai organizar. Mas eu vou, irmãos, organizar pra gente. E a gente vai ser igual o dia da feijoada. Quem não foi pra feijoada, irmãos, perdeu, foi maravilhoso. Não foi pra Foi uma benção. família, foi. Feijoada tava Aquela Uma delícia. Aí aprendi. Uma delícia. Uma vez, irmãos, uma vez. O Monoberto foi, né? O Monoberto, irmãos, ele pegou direto, tinha 2 panelas, já comeu direto numa panela. Até eu saí da dieta. Não, o Reinaldo saiu da dieta. E foi esses dias. Foi um pouquinho antes dos irmãos entrar, uma pena. Diga, companheiro. Eu vou perder 2 aulas mais ou menos, porque eu estou indo para a Marília. Eita. Não vou comprar online isso aí? Tem. Bom, ô Moniro, depois você dá um jeito de gravar para o companheiro e dar um Não, passar o agora link. a partir de hoje, todo sábado, a aula é gravada, eu vou colocar no meu canal no YouTube para os irmãos Vou passar meu assistirem. nome para você. Isso. Depois passa, Não, irmãos, na porque verdade aí. eu tenho que pedir autorização, né? Não, tá autorizado já. Se o professor, é só a gente, se algum dia ele chegar, a gente divulga e tal, mas. Mas aí, irmãos, ó, é bom, porque se algum dia os irmãos não vierem, vai estar disponibilizado. O Jean autorizar, tem que colocar gramada. Eu vou colocar. Coloca a gramada que fica tudo certo. Meus irmãos, então para a gente já finalizar nossa aula de hoje, já finalizando, olha, só a divisão que nós vamos trabalhar na aula que vem. Tanakh. Aqui está Tanakh, mas Tanakh é transliteração. O correto, CH no hebraico tem som de R. E R não é 2 R's, é um R. Tá bom? Pronúncia, Tanakh. Você tem que fazer. Tá? Perfeito. Ler dessa mesma, exatamente isso, companheiro. Vale a pena eu ter um Sidur? Vale a pena eu ter um Tanakh? Vale a pena eu ter uma Torá comentada? Vale, irmãos. Vale a pena eu ter um Kitsur Shulhamaru? Vale. O senhor tem? Perfeito. É muito bom, velho? Demais, irmãos. Você consegue ter uma percepção muito boa. Sidur, e etc. Né? Zohar, muito bom ter sido os Midrashes. Só Kabbalah que não, mas o resto dá pra ter. Torá, irmãos, é o Pentateuco. O Tanakh seria o Antigo Testamento, tá bom? O Antigo Testamento. O Pentateuco, os 5 primeiros livros. Os livros históricos são aqueles que não têm um cunho profético mais profundo. Muito embora o maior profeta escreveu 2 capítulos dentre os livros históricos, que foi Elias, o leão dos profetas. Né? Engraçado isso, porque o maior profeta, o leão dos profetas, ele profetizou dentro de um livro histórico, através de 2 cartas. Tá? Mas os livros históricos eles têm esse cunho de apresentar a história do povo de Israel. Depois os poéticos, que são divididos em 2. Os cantados e os de sabedoria. Jó e Salmos, por exemplo, Provérbios e Cantares. E os livros proféticos são divididos entre os livros dos profetas ou proféticos. São divididos entre maiores e menores. Os maiores não são os profetas mais altos. Os maiores não são os profetas mais importantes. Até porque o maior profeta do Antigo Testamento foi aquele que escreveu dentro de um livro histórico, nem os profetas que ele falou, né? Mas os maiores são aqueles que tiveram um ministério de maior extensão e também uma profecia de maior extensão. Tempo e extensão. Nunca se esqueça.
E os menores são aqueles que tiveram um ministério de um pouco mais de curta profecia. A profecia foi mais enxugada, a profecia foi mais definida para um determinado período. Então escolheu Deus, optou Deus em não ter essa amplitude, tá? Por fim, nós temos os livros escatológicos da Bíblia do Antigo Testamento. No caso, Daniel e Zacarias. Também compõem os livros dos profetas, mas já é importante os irmãos apresentarem esse cunho escatológico no Antigo Testamento. Aqui é Apocalipse no Antigo Testamento, Daniel, a partir ali do capítulo 9, que seja, capítulo 7 já em diante, os irmãos já percebem um cunho muito forte, escatológico, e o livro de Zacarias nem se fala. O livro de Zacarias é muito escatológico. Olha, irmãos, o livro de Ezequiel e tem partes escatológicas, tem muitas partes, até interessante colocar também o livro de Ezequiel aqui, né, com partes. Só que o livro de Daniel, irmãos, ele tem uma sequência muito forte. Ele é o livro escatológico do Antigo Testamento e o livro de Zacarias acompanha. O livro de Ezequiel só tem partes escatológicas, mais do que outras. Mas, irmãos, a Bíblia inteira, quando a Bíblia fala de Enoque, a Bíblia já está falando, irmãos, de uma menção à escatologia. A história de Enoque já é uma menção escatológica, né? Então, os primeiros versículos da Bíblia são escatológicos. Então, a gente fala isso porque são pinceladas maiores de escatologia. Amém? Aula que vem nós continuamos falando da Torá, no livro de Números, Levítico e Deuteronômio. Aí depois a gente já vai partindo para um panorama cada vez mais específico, tá bom? Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos estão felizes por isso? Pode dizer amém? Amém! Maravilha! Duas. Essa matéria é de qual? Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos fazendo um panorama agora do Antigo Testamento. Desculpa? Isso aqui, a apostila. Não, tá. Acho que o professor Jean vai trazer a apostila para os irmãos. Está atrasado agora. Ah, é. Então, dia 12, recebe, eu já tentei entender, mas eu não entendi. Ele falou daqui 20 minutos eu levo. Falou. Vai me fazer o quê? Daqui 20 minutos eu levo. Acho que não chegou. Não chegou ainda. O livro novo não chegou ainda. Ah, tá. Mas a nossa aula acaba. Quando eu entrei, ele falou daqui 20 minutos eu levo. Não, não chegou, não chegou. Tá. Eu pensei que eu estava falando com ele pelo celular. Mas a Railda não falou com ele pelo celular? Essa é uma Railda. Não chegou. Não deve chegar. Diga, mano. Diga, vamos lá. O livro de Jó. É verdadeiro ou fictício A história do livro de Jó é uma história verídica ou fictícia? Eu acredito e eu acho que tem extremos elementos para dizer que é uma história realmente original. Só que tem muita tipologia, tem muita figura que a gente precisa entender, né, irmãos? Não dá para colocar tudo numa balança no livro de Jó. O livro de Jó, irmãos, por ser o primeiro livro da Bíblia e o livro com hebraico mais antigo, com histórias mais antigas, a gente não pode olhar o livro de Jó da mesma forma que a gente olha o livro de Salmos. Da mesma forma que a gente olha o Evangelho de João, por exemplo, de Jesus por escrito por João. É errado falar que o Evangelho é do evangelista. O Evangelho é de Jesus, né? Quem escreveu está escrevendo por Jesus. Então o Evangelho por João, a mesma coisa é eu pegar o livro de Jó e pegar o Evangelho por João. Estou dando um tiro no pé, irmãos, teologicamente falando e hermeneuticamente falando. Não tem como. O livro de Jó, irmãos, era um livro que não dá para você pegar. Se você ler, irmãos, o livro de Jó, como o povo lê por aí, às vezes a gente ouve cada pregação, irmãos, que até dói os ouvidos, porque parece que é boa, mas a essência do livro de Jó é muito forte. Não dá para pegar o livro de Jó, irmãos, e sair contando a história de qualquer jeito. Tanto que eu evito pregar sobre o livro de Jó assim, porque é um livro que requer extrema compreensão, irmãos, é profunda compreensão. Não é, às vezes, o que parece. Tem muita coisa por detrás da história que a gente precisa entender, que eu acho que é muito interessante. É claro que a gente não vai ser chato com ninguém, pelo amor de Deus, né, irmãos? Estou falando isso, irmãos, num ambiente teológico, num ambiente acadêmico. Se a gente for sair daqui e falar que Raabe não era prostituta, o povo vai bater na gente. Se a gente for sair daqui e falar que a mulher de Jó não blasfemou, na verdade ela mandou abençoar no sentido às avessas, né? O povo vai bater na gente. Se a gente falar que o anjo que descia e agitava as águas, na verdade não era o anjo que descia e agitava as águas, porque aquilo era um texto receptus da Idade Média por Erasmo de Rosterdam, o povo vai bater na gente. Vamos dar, irmãos. A gente vai indo, né, conforme a música, né?
A gente pode, meu amigo. Deus abençoe, viu?